Amém. Nós discutimos sobre o assunto dos votos, particularmente número 21 e 24. Eu dei uma visão breve histórica, começando em torno de 2014 até o presente. Uma das coisas que nós discutimos foi o desenvolvimento do modelo da agricultura. Em conexão com o modelo de agricultura, nós também estudamos o assunto da natureza do homem, que também foi rotulada como os 7 passos para a salvação. Esse estudo em particular foi ignorado nos últimos 1 ano e meio, talvez. Mas eu acho que é significativo na verdade, foi um estudo significativo que a gente deve colocar na nossa mente todas as ideias desse estudo. Então, nós falamos sobre profecia, a definição de profecia tem que ter 3 partes. Tem que ter o conceito de progressão, repetir e ampliar, e também o conceito do presente, de estar no presente. A relação entre o passado e o futuro. Tudo isso é encontrado em Isaías 46, verso 10. No verso, após Deus comparar a si mesmo com os ídolos, usando um cenário diferente. Não sei quantos de vocês estão familiarizados, espero que você tenha lido esse capítulo. Deus então dá um novo cenário, uma nova forma de entender quem que é o verdadeiro Deus. É aquele que nós tivemos aqui no quadro. A definição do verdadeiro Deus é o seguinte: que ele é capaz de predizer o futuro, ele pode te levar do início ao fim, do passo 1 ao passo 2. Isso aqui é progressão, mas ele pode fazer mais do que isso. Quando ele faz uma predição do fim, ele te fala, através de uma definição, que o fim se parecerá como o início. Nós chamamos isso de repetir e ampliar. O fim é uma repetição do início. Existe uma expansão, uma ampliação da verdade. Uma expansão, uma ampliação e uma explicação. Então, o fim vai explicar o começo. O início e o fim são mesmos, ambos são o número 1. Nós chamamos de A e B. Tudo isso está acontecendo, esse diálogo,
no tempo presente. Ele diz, se você quer saber o que vai acontecer no futuro, você tem que olhar para o passado. Nós temos esses 3 componentes. Agora, na simbologia de Apocalipse, nós não dizemos um A e um B. Nós nem falamos repetir e ampliar. Nós usamos a terminologia ou simbologia, que é alfa e ômega, que é o início e o fim. E a ideia de alfa e ômega pode ser entendida de formas diferentes. Jesus aqui é o Deus, o ser, que existe desde o alfa, do início, até o ômega, o fim. Ele sempre esteve ali. Ele controla tudo desde o início até o final da história. Mas esse conceito de alfa e ômega também significa o que a gente viu em Isaías 46, verso 10. Que o início do alfa é igual ao final do alfa. Nós faremos uma revisão de Isaías 46, verso 10, e qual é o impacto que ele tem sobre esse movimento. A razão por que isso é realmente importante de entender é porque quando Deus nos dá uma informação, muitas vezes nós não acreditamos nele, frequentemente. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai fazer promessas para o seu povo. E como eu disse, as pessoas não acreditarão. Em Isaías 46, nós sabemos quando que o livro de Isaías foi escrito. Te diz no capítulo 1, verso 1. Diz quando que aconteceu o seu ministério. Se você for para o capítulo 46, mesmo voltando no 44, nós vemos aqui um caráter. Isaías 44, verso... qual que é o verso? Isaías 44, verso 28. Nós leremos isso. Que digo de Ciro, quer dizer que Deus vai falar sobre Ciro. É isso que diz. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Ele tem um segundo trabalho para fazer, 45, verso 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão.
Então, Cyrus tem um trabalho duplo para destruir nações. No contexto da nossa discussão, aqui seria a Babilônia. E também para libertar e tornar livres o povo de Deus, para que eles então consigam restaurar Jerusalém. Quando essas citações foram escritas, foi mais de 100 anos no futuro, quando essas coisas aconteceram. Se você for para o capítulo 47, verso 1, fala sobre a queda de Babilônia. Fala aqui sobre uma destruição. A destruição do capítulo 47 é o que está em discussão no capítulo 45. Então, Isaías 46 é uma repetição de Isaías 45. Você vê esse padrão de repetição. Então, baseado naquilo que nós acabamos de discutir, mesmo que você nunca tenha ouvido uma explicação desses versos no passado, se você já viu essas apresentações antes, por favor, não responda. Mas nós falamos que onde nós estamos? Nós estamos no presente, aqui. E o que Deus está predizendo? Capítulo 44, capítulo 47. O que vai acontecer aqui? Duas coisas. Primeiro, destruição de Babilônia. Capítulo 45, capítulo 47. 45. Abater as nações. Abrir os portões. Abrir uma porta aberta. Essa porta que está aberta, o que não pode acontecer com ela? Ela não pode ser fechada. Nós ouvimos essa terminologia antes, não? É uma terminologia usada em Apocalipse, capítulo 3, lidando com a história milerita. Mas nesse contexto está lidando com Babilônia. 47, capítulo 47. Babilônia se assentará no chão, no pó. Ela será basicamente será abusada. Então, nós estamos aqui no presente e Deus está fazendo uma predição da queda de Babilônia. Estamos de acordo com isso? Então, eu vou colocar uma flecha para baixo aqui. A queda de Babilônia. O que mais foi predito? 44, verso 28. A restauração de Jerusalém. Então, eu vou colocar uma seta para cima. Jerusalém vai subir e Babilônia vai descer. É isso que tem sido predito. Isso é 100 anos no futuro. Nós sabemos que é bastante tempo, porque está lidando com Ciro,
que vem no final do cativeiro das 70 semanas. Se você for para Isaías 1, você verá que ele termina o seu ministério no tempo de Zedequias. Nós sabemos que ele continua na história de Manassés. Manassés é o primeiro dos últimos 7 reis. E quando você adiciona os números, sem saber exatamente quando que Isaías 40, 5, 6 e 7 realmente foi escrito, 45, 46 e 47, passa os 100 anos para frente. Então, a gente pode obter toda essa informação e, baseado no princípio que nós estamos discutindo, nós precisamos pensar o que o povo de Deus vai imaginar do que está sendo discutido aqui. Deus fez uma predição e diz claramente no capítulo 47 que a filha de Babilônia é a filha dos caldeus. Quem que está reinando aqui? No presente? Não são os caldeus. Quem que é o superpoder? Não é a Babilônia. É os assírios. Então, segure esse pensamento. Vamos para Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50. Verso 47. Desculpa, verso 17. Jeremias 50, verso 17. Então, aqui está abordando uma questão da Síria. Israel, cordeiro desregado a Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Então, nós temos esses dois poderes. O primeiro são os assírios, e é o poder que está reinando aqui. Então, esse não é um estudo que eu vou fazer, só para fazer, mas sim uma observação. Nós sabemos que Babilônia é o rei do norte. Não é porque Babilônia está ao norte de Israel. Geograficamente, Babilônia está no leste de Jerusalém. Mas por causa da geografia, questão mundial, para as pessoas que vieram da Babilônia para guerrear com seu arqui-inimigo, que é quem? Quem que é o arqui-inimigo de Babilônia? Egito. Para eles fazerem guerra com o Egito, você tem que descer até a costa mediterrânea, através do que nós entendemos hoje ser a Síria. E bem ali no meio está Israel. Então, esse é o motivo porque Israel está no meio de toda essa guerra. Se Israel tivesse no deserto árabe,
nenhuma dessas histórias teria acontecido. É sobre a geografia do Oriente Médio que esses termos vieram. Rei do Norte, povo do Norte. Porque eles vêm da direção norte. Então, se é o povo que vem da direção norte, a sua terra natal seria a terra de China. China, que seria uma terra entre dois rios, o rei Ulai e Dekel, que nós chamamos hoje de Iraque, basicamente. O povo que vem e ataca do norte, chamamos de rei do norte. Então, nessa história, o poder que vem do norte, rei do norte, é quem? A Síria, a gente falou uns momentos atrás, a Síria. Esse poder vai descender em anos futuros, no reino do neto de Zedequias. Quem que é o neto de Zedequias? Eu falei dessa forma para ficar um pouco difícil. Não, é o seu filho do seu neto. Josias. Então é no reinado de Josias, na batalha de Carcamish, que essa transferência acontece da Assíria para a Babilônia. A Síria era que título? Tinha que título? Rei do Norte. Babilônia tem que título? Rei do Norte. A razão por que eu quero mencionar isso é porque, frequentemente, nós falamos que os assírios e os babilônicos são a mesma coisa. Mas, definitivamente, teve uma transferência de um para o outro, duas dispensações diferentes. E isso se torna significativo na nossa própria história. Ontem, o que nós fizemos e o que nós dissemos? Nós, se referindo a mim também, eu me desculpei a quem? Ao papado, lembre disso? Eu falei sobre um pedido de desculpas para o papado. E a razão por que eu mencionei isso é baseado neste princípio. O rei do norte, na história que nós estamos lidando aqui, vem em quantos passos? Jeremias 50, 17. Dois passos. Primeiro, os assírios. Então, esse Nabucodonosor. Dois passos. Então, aqueles dois passos para o rei do norte se torna significativo na nossa história.
Agora você pode não acreditar nisso, mas se você fosse olhar para o mundo agora, e se você fosse perguntar para o mundo, quem que é a nação mais poderosa nesse planeta? Eu vou te dar uma chance, uma escolha. Eu vou te dar essa escolha num momento. Vamos para o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Agora, o que você precisa saber sobre o livro de Abacuque é que quando ele foi escrito, agora nessa história bem simples que nós temos aqui, onde que está Abacuque? Você tem 3 chances. 3 escolhas, aliás. Quais são as 3 escolhas que você tem onde Abacuque está? Isso. Passado, presente ou futuro. Você não precisa saber nada sobre Abacuque, exceto uma coisa. Ele era um profeta? Sim. Será que ele profetizava? Sim, claro. Aonde que ele deveria estar? Ele tem que estar no presente. Todas as profecias sempre são dadas no presente, porque ela está baseada num princípio. E que princípio é esse? Nós vamos fazer uma predição do futuro baseado no passado. Se você não se baseia no passado, não é uma profecia. Porque não tem nenhuma forma de confirmar aquilo que você está, essa predição que você está dando. Então, nós estamos em Abacuque, e através de um nível simples que nós estamos olhando para esse assunto, Abacuque está aqui. Na vida real, Isaías está aqui e Abacuque está aqui, na vida real. E aqui seria o alfa e o ômega. Então isso é porque, esse é o motivo que eu estou dizendo que ele está no presente. Abacuque, seu ministério, é no tempo do filho de Manassés, Amon. E Isaías está na história de Zedequias. Então, eles estão um perto do outro no contexto da nossa discussão. Quem que vem depois? Que rei? Após Amon? Josias? Nós estamos em Abacuque, capítulo 1. E eu quero ler uma palavra. Então eu quero dar a definição dessa palavra. Capítulo 1, verso 5. A palavra no inglês é maravilhai-vos. Essa palavra significa milagre. Então, Deus fará um milagre. E ele diz aqui, eu vou fazer um milagre. Quem que está reinando no momento? Os assírios, eles que estão reinando.
E Deus fará um milagre. Qual que é o milagre que Ele fará? O milagre que Ele fará é descender, trazer os assírios para baixo e substituí-los por os babilônicos. Diz no verso 6. Nós vamos ler primeiro o verso 5. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Vamos resumir, parafrasear. Nós estamos aqui, Deus fará uma predição para o futuro, e o que Ele está dizendo a você? Verso 5. A última parte. Você não vai crer no que eu te contar. Esse é o problema. Deus faz uma predição e nós não cremos nessa predição. Vamos parafrasear verso 5. Abra os jornais, vá até a internet, olhe para eventos externos. Essa é a primeira parte do verso. Vede entre os gentios. Isso quer dizer, olhe para o mundo dos gentios. Apenas quer dizer, olhe para o mundo. E você verá um milagre. Por que há um milagre? Qual que é a natureza do milagre? Algo supernatural. Algo sobrenatural quer dizer que é algo que não é normal. Você não espera que aquilo aconteça. Então o milagre vai acontecer aonde? Aonde você está olhando? Olha ali, você verá um milagre. E para onde você está olhando? Para o mundo. As pessoas falam que esse movimento é muito político. E o que Deus está fazendo através de Abacuque? O que Ele está dizendo para o seu povo fazer? Olhar para o mundo. Olhar para a ascensão e a queda dos governos. Deus fala que haverá um milagre no mundo político. Tudo isso está na primeira parte do verso. Eu farei algo nos seus dias. Então a frase seus dias pode dizer coisas diferentes em contextos diferentes. Neste contexto, vai significar duas coisas. Primeiramente, quer dizer na sua dispensação. A sua dispensação é essa. Na sua dispensação. Você pode argumentar que essa dispensação vai começar aqui do começo ao fim. E também significa em seus dias. Que o povo que Deus está falando aqui verá isso acontecendo. Será no seu tempo.
Ellen White confirma isso quando ela faz um comentário sobre essa passagem. No livro Profetas e Reis. Então, olhe para o mundo político, porque eu farei um milagre ali. O milagre acontecerá enquanto você estiver vivo e você não vai acreditar nisso. Mesmo que eu te diga. Verso 6. Porque eis que suscita os caldeus. E quando eu fizer isso com esses caldeus, o que eles farão? É marchar sobre a sua terra e destruí-la. Os assírios estão aqui. Deus está predizendo que os assírios vão cair, os babilônios vão crescer e eles vão então destruir o povo de Deus. E ninguém vai acreditar nisso. Os babilônios vão ascender, desculpa. Nós estamos no livro de Isaías. Então, aqui, Deus fará uma predição em Isaías, que está conectado com a profecia ou predição de Abacuque. Então, voltando para Isaías, Deus fará essa predição. Isaías 44, 45, 46. Babilônia vai descer, Jerusalém vai subir. Se Jerusalém está subindo, onde que estava Jerusalém? Se ele está vindo, está subindo, ele devia estar no chão. Se Babilônia está vindo para baixo, quer dizer que Babilônia estava no topo. Em Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6. Aqui no presente, Babilônia não existe. Ela não era reconhecida. Em Israel está conectado com quem? Com que nação? Com os assírios. No inglês, nós usamos um termo que diz: esse país, essa nação está no bolso dos assírios. Será que nós temos uma frase similar? Que eles estão acima no controle dos assírios. Eles estão sob controle dos assírios. Então, para que a profecia de Isaías seja cumprida, essa aqui, a profecia de Abacuque deve ser cumprida primeiro. Babilônia deve subir e Jerusalém deve subir também em força e poder. Então Israel deve ser destruído, que seria Abacuque capítulo 1. Babilônia sobe, Israel cai. É isso é o que fala em Abacuque. Isaías é o oposto. Porque acontece um pouco depois. Vamos resumir. Abacuque está predizendo o começo do cativeiro das 70 semanas. Isaías está predizendo o quê? O fim do cativeiro das 70 semanas.
E eu quero fazer uma observação do motivo que eu cheguei a esse ponto. O rei do norte vem em quantos passos? 2 passos. Primeiro os assírios, então os babilônios. Então, se você está aqui, será que você se preocuparia sobre os babilônicos? Não. Você relativamente teria termos amigáveis com eles. Você já ouviu os termos? Seu inimigo. Como é que você termina essa frase? Seu inimigo é o meu inimigo. Mesmo que a gente não esteja de acordo um com o outro, se você tem um inimigo em comum, você se tornará amigo. Então, essa história, um inimigo comum seria os assírios, o rei do norte. Será que eles tiveram algum problema com os babilônicos? Não. Essa é uma verdade que nós precisamos entender hoje. Nós temos uma fixação sobre o papado. Porque nós ensinamos que o papado é quem? O rei do norte. Quem nós deveríamos estar realmente preocupados? Com quem? Quem que é o superpoder? Os assírios? Não os babilônicos? Quem é o superpoder hoje? Estados Unidos. Nós deveríamos estar preocupados com os Estados Unidos. Deus fará um milagre. Qual que é o milagre que Ele fará? Ele vai colocar para baixo os Estados Unidos e vai subir com o papado. Hoje, o papado não é um problema para nós. Nosso problema nossa preocupação deve ser com esse superpoder, os assírios, os Estados Unidos. Então, tem muitas coisas que nós podemos aprender sobre essa história que nos ajuda a entender o que está acontecendo hoje. O papado será uma preocupação no futuro, mas não é hoje. Por quê? Por isso que a gente deve ter cuidado de acusá-los com coisas falsas. Volte lá na história. Será que os assírios e os babilônicos eram amigos? Não. Eles eram antagônicos um com o outro. Mesmo que eles tivessem similaridades, semelhanças. Mesmo que o protestantismo apostatado e o catolicismo sejam não fossem amigos, mesmo assim eles não gostam um do outro. Eles lutariam um com o outro de uma forma que a gente não compreenda completamente. Mas a profecia já foi predita. Então eu mencionei tudo isso porque nós precisamos entender um ponto importante. Nosso entendimento da função do papado no fim do mundo tem que ser entendida através do contexto de histórias como essa que eu acabei de dar. E quando Ellen White fala sobre um protestantismo apostatado e o catolicismo dando as mãos,
Isso não quer dizer que eles são amigos. Não quer dizer que existe algum tipo de aliança. Que nós sabemos, houve uma aliança 30 anos atrás entre Reagan e João Paulo, os Estados Unidos e o papado. Se você voltar para aquela história, será que os Estados Unidos mudou do começo até o fim? Será que os Estados Unidos mudou? Não, não mudou. Era na Casa Branca conservadora republicana lá atrás. Será que é assim hoje? É exatamente o mesmo. Uma das pessoas que apoiou Ronald Reagan foi uma pessoa chamada Mr. Farwell. E o seu filho tem as mesmas crenças que o seu pai. É a pessoa que apoia Donald Trump hoje. Eles têm o mesmo tipo de apoio, suporte. Não houve mudança. Será que o papado mudou? O papado mudou. O papado lá atrás tinha a mesma ideologia ou visão mundial, assim como os Estados Unidos. Nós podemos chamar de conservadorismo. Eles eram conservadores. Hoje, o papado é diferente. O papado não é conservador. Nós chamamos de liberais. Mesmo que nós não entendemos completamente o que esses termos significam, a Igreja Católica mudou. E nós não podemos acreditar numa conspiração, que seria uma outra forma de falar uma mentira, que eles têm uma relação secreta com os Estados Unidos, porque eles não têm. Os Estados Unidos vai descer, vai cair, assim como os assírios caíram. E eles serão substituídos pelo papado. Mas esse tempo não aconteceu ainda. E, portanto, como adventistas, nós não deveríamos estar olhando para o papado para buscar respostas. Nós deveríamos nos apegar firme na inspiração, porque ela diz que primeiro os assírios. E então, esse deve ser o nosso foco hoje. Primeiro lide com o problema com a América antes que você lide com a questão, o problema católico, da Igreja Católica. E não é a mesma questão, não é o mesmo problema. Vamos só terminar isso aqui. Então, eu farei uma predição, Deus diz isso, que essa nação vai descer e essa vai subir. E ninguém vai acreditar em mim. Se eles não acreditam, porque Babilônia ainda não é nem um poder aqui. Então, qual que é a evidência que Deus vai te dar? Que essa predição é verdadeira.
Qual que é a evidência? O início. Isso se parece como assim como o começo. Então, o que que acontece no início? Você tem uma nação. E o que vai acontecer com ela? Ela vai descer. Eu vou chamar de povo de Deus. O que vai acontecer com eles? Eles vão subir. Você pode ver isso? O fim se parece com o começo. Então, se você quiser uma dica de como se parece o início, ou onde que está, tem muitos inícios que você pode ter. Você pode voltar a centenas e milhares de anos atrás. Nós precisamos ter um ponto de referência. E o ponto de referência é dado nos versos que seguem o verso 10. Verso 10. O verdadeiro Deus pode fazer isso. Significa que o Deus falso não pode. Verdadeiro Deus pode fazer isso e falso Deus não consegue. Então ele vai te dar uma comparação antes disso. Vamos para o verso 7. Nós não faremos isso em ordem. E vamos agora então para o verso 7. Ah, 45, verso 7. 46, verso 7. Sobre os ombros o tomam, o levam e põem no seu lugar. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém de sua tribulação. Isaías 46, verso 7. Ele não pode salvar ele mesmo, alguém de sua tribulação. Então aqui fala sobre ele. Quem que é a pessoa que está sendo referida aqui? São os ídolos que foram referidos antes. Verso 1. Bel e Nebo. Então, esses deuses, o que você tem que fazer com eles? Verso 7. Você deve levá-los em seus ombros. É isso que o verso diz. Então, se esse é o Deus falso, qual que é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que vai levá-lo. O Deus falso é aquele que você carrega e o verdadeiro Deus é aquele que te carrega. Verso 7. Você leva o Deus falso. Verso 4. Verso 4 diz que o verdadeiro Deus faz o quê? Leva você. Verso 4. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei. Eu vos trarei e vos livrarei. Então, fala sobre Deus que nos faz e nos carrega e nos leva. Esses deuses falsos, os humanos os fazem e os humanos os carregam.
Então, fala sobre essa comparação aqui. Espero que você consiga ver isso. Agora, essa história de Deus carregar o seu povo, que nós acabamos de ler no verso 4, essa é uma história, é algo que aconteceu no passado. Então, o que nós precisamos fazer é ir para uma história para descobrir quando que Deus carrega o seu povo. E este é o contexto do início. Então, que história que é essa, onde Deus carrega o seu povo? Sem ir até a passagem, a citação, essa é a história de Êxodo, onde Deus carrega o seu povo através do deserto. Então, este é o contexto dessa história. Verso 11 é uma repetição de Isaías 44, verso 28 e 45, verso 1. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim eu disse e assim o farei. Então, o futuro, aqui, fala sobre um homem, é o que diz no verso 11. Quem que é este homem? Quem que é o homem no verso 11? Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota, o homem do meu conselho. Então, nós temos duas comparações e contraste, e comparar e contrastar. A ave é o homem e a terra, a ave é o Oriente e a terra é o homem. Então, que homem é esse que vem do Oriente, que fará a vontade de Deus? Esse é Ciro. Ciro virá de uma terra distante, do Oriente, da Medo-Pérsia, e ele fará o quê? Ele fará aquilo que todas as aves de rapina fazem: comer a carne do povo. E quem que é o povo? A filha de Babilônia. Então, essa é a história sobre Ciro. Ciro vem do Oriente, uma terra distante, e essa ave de rapina quer dizer que ele vai destruir. Ele destrói Babilônia, que vem dessa terra distante. E quem que é Ciro? 45, verso 1. Ungido. Então, você pega tudo isso e se parece com o começo. Então, como que se parece o início? Você terá um homem que vem de uma terra distante. A terra distante é onde? No Oriente. E quando esse homem vem, o que que ele faz? Ele vai comer a carne da nação. Esta aqui. Então, que homem que vem do Oriente e destrói a nação?
aquele que é ungido, ou o ungido. Está no passado. Eu acho que eu ouvi as pessoas falando, esse é Moisés. Então, toda a história de Moisés, o homem que vem da Arábia, essa terra do Oriente, ele vai até o Egito e destrói a nação e traz o povo para fora. Toda essa história está nos ensinando o quê? Estava ensinando o povo de Deus que quando a Babilônia chegar, ela vai ser liberta, livre. Então, quando você lê o livro de Êxodos, há uma profecia sobre o cativeiro babilônico. Então, isso aqui é o Egito. E o que a gente pode mostrar que o cativeiro egípcio é o mesmo do cativeiro babilônico. Então, são a mesma coisa. Tem 2 cativeiros principais nas Escrituras. O egípcio, babilônico, e o terceiro, então, todos pularam muito para frente, muito longe, falando sobre o Novo Testamento como sendo o cativeiro romano. Essa é a história de João Batista. Todas histórias literais, não profecias sobre o futuro. Egito, Babilônia, Roma pagã. Todas são histórias que se repetem. Agora, a razão por que nós passamos um tempo olhando para isso foi para discutir o assunto de metodologia e como nós abordamos esses problemas. Mas para mostrar a questão de progressão, repetir e ampliar, e como todos esses modelos estão baseados em ensino sobre parábolas, ensino por parábolas. Então, quando a gente começa a pensar sobre a natureza do homem e o impacto que desse estudo tem sobre o nosso entendimento de profecia do final dos tempos, o que nós precisamos ser bem cuidadosos é o seguinte. Eu não vou te dizer ainda qual que é o seguinte. A gente fala muito sobre restauração, seja no assunto de racismo ou sexismo. E agora, quando chega na questão de reformas, as coisas precisam ser restauradas. E quando nós fazemos isso, nós frequentemente pensamos na ideia de Éden a Éden. Talvez você já pensou sobre isso. As coisas estavam ruins e as coisas estavam se tornando melhores. Isso é verdade, mas nós não podemos desenvolver cada modelo baseado nessa ideia. Nós temos que considerar outras formas de abordar esses assuntos. Você não pode apenas ir
de progressão e repetição e ampliação para desenvolver o nosso pensamento. Mulheres e homens, eles foram iguais desde o começo, portanto, eles serão iguais no final. Existem coisas que estão acontecendo que não podem ser mudadas, não podem ser desfeitas. Pelo menos nesse mundo presente. E esse é o motivo porque o assunto da natureza do homem começa a se tornar crítico para entendermos. Hoje, quando nós falamos sobre a restauração, será que podemos ser mulher e homem iguais? Claro que podemos. Será que podemos ter pessoas brancas e pessoas negras iguais? Claro, é uma necessidade. Mas não todas as coisas podem ser restauradas. Será que o dano que foi feito nos nossos corpos podem ser restaurados? Não, não pode. Nós vivemos em corpos pecaminosos. E quando a pessoa interna pode ser restaurada, assim como Paulo nos diz, enquanto isso pode acontecer, nem todas as coisas podem ser consertadas. Houve danos feitos no nosso corpo que não podem ser reparados ou consertados. E é por isso que precisamos entender como que a natureza do homem ou como a natureza de Cristo nos impacta, nós aqui que estamos no fim do mundo. Sem um reconhecimento disso, existem muitas coisas que nós não conseguimos explicar. Então, tudo que eu gostaria de pontuar nesse estágio, sem chegar a nenhuma conclusão, eu quero colocar esses pensamentos no domínio público, que nós não podemos fazer repetição e ampliação de Éden a Éden. Houve dano feito no ser humano que são irreparáveis. Não pode ser consertado. Até o segundo advento, claro. Onde será dado a nós novos corpos. O que pode ser restaurado é o homem interno, que é um assunto de batismo. Conversão, justificação, santificação. Mas o corpo externo não pode ser reparado. Porque nós estamos não apenas considerando repetir e ampliar, mas nós consideramos progressão também. 2 não é o mesmo que 1. O que nós temos hoje, quando nós olhamos no espelho, não é o que Deus criou 6.000 anos atrás. É algo que
foi deformado e danificado. E essa danificação, esse dano é muito mais do que muito mais do que algo externo, mas foi feito, esse dano aconteceu internamente no homem também. Portanto, nós precisamos ser muito cuidadosos sobre ao usar padrões originais, exemplos, para explicar a situação atual, presente. Em algumas questões, alguns pontos, nós temos que considerar, repetir e ampliar. Em outras questões, nós não podemos usar esse conceito, essa metodologia. Nós temos que ser flexíveis e reconhecer que existem outras formas de entender essas verdades, e aquela que nós estamos identificando é a linha de progressão. Esse mundo está se tornando velho. Nunca vai melhorar. E nem nós iremos. A gente vem do mal ao pior. A gente vai do mal ao pior. Não há nada, não há absolutamente nada que nós podemos fazer sobre isso. Não é apenas se referindo a uma idade avançada, mas o dano que foi causado no nosso corpo físico ocorreu em níveis múltiplos. Alguns nós não estamos dispostos e preparados a aceitá-los. E a razão por que nós não somos é porque nós estamos usando modelos errados, exemplos errados. Você não pode ir para o modelo do Éden e, através de um modelo edênico, o modelo edênico não vai explicar aquilo que está acontecendo hoje. Quando você faz um estudo em progressão, porque o mundo está indo cada vez pior, para baixo. E quando eu digo o mundo, isso inclui você e eu. Se você olhar para nós, nós não representamos Adão e Eva. Nós temos 2 braços, 2 pernas, mas nós somos apenas uma sombra daquilo que eles foram. E eu não quero dizer que você não é uma pessoa bonita. O dano vai muito mais profundamente. E eu me refiro a um nível químico, físico e hormonal. Não existe cura para isso. Mesmo que os cientistas, de forma desesperada, procuram por cura, mas não existe. Então eu quero colocar essas ideias, esses pensamentos no domínio público. Porque o assunto da natureza do homem é uma verdade presente e tem ficado atrás da porta por um bom tempo. Voltando para esse modelo que nós temos aqui, modelo de agricultura. Nós podemos olhar para o assunto de atamento. Nós fizemos isso. Mateus 13.
joio e trigo, a parábola do semeador, Marcos 4. A Bíblia, ela integra o modelo de agricultura com o modelo da natureza do homem. Nós sabemos disso. Porque se você for para Jeremias capítulo 4, Jeremias vai combinar ambos modelos juntos. Jeremias capítulo 4, verso 1. Deus falando para Israel. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações, de diante de mim, você então será, não andarás mais vagueando. Verso 2. E jurarás que Deus é o verdadeiro juiz. E ele julga o mundo através de uma justiça, de uma forma justa. Verso 3. É isso que Deus diz para o seu povo. Preparai para vós o campo de lavoura e não semeis entre espinhos. Então, verso 1 fala sobre abominação, fala sobre retornar a Deus, fala sobre justiça no verso 2, e no verso 3 fala sobre semear, preparar o campo e semear a semente. Então, combinando esses dois conceitos, natureza do homem e agricultura, essa combinação é feita nas Escrituras. Verso 4. Circundai-vos ao Senhor. Tire a falsidade do seu coração. Prepúcio de falso coração. Se você não fizer isso, minha fúria virá e destruirá-lo. E destruirá você. Então, no verso 3, diz para preparar para vós campo. Quer dizer, o arado. Arar quer dizer cortar. Verso 4, diz que eu vou cortar o seu coração. Então, no verso 3, o chão seria o coração do verso 4. Preparai o campo, o chão, e corte o coração. Diz que não semeie entre os espinhos. Verso 3 diz se livre dos espinhos. Espinhos é um símbolo de pecado, assim como os prepúcios do vosso coração. Você pode ver que através de uma análise simples desses dois versos, como que Deus combina a agricultura, o conceito de agricultura e da natureza do homem juntos. Que seria aquilo que nós também fazemos. Então, nós olhamos para o modelo da agricultura em relação com a natureza do homem. Se você olhar para esse diagrama aqui, de 1850, fala sobre o primeiro anjo, o segundo anjo e então o terceiro anjo. Então, se você olhar para os versos, na verdade, se você for para Apocalipse 14,
Eu não sei se você consegue ler o diagrama de onde você está, mas se você for para o verso 8 de Apocalipse 14, diz: e o outro anjo seguiu. Um anjo diferente. Verso 9. E seguiu o terceiro anjo. Então, quer dizer, seguiu os dois anjos prévios. Verso 9 é o início da terceira mensagem angélica. Se você for capaz de ler rapidamente os versos, ao você ler, eu quero, enquanto você lê, eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa virar até lá, mas se você for para o verso 6, eu vi um anjo fazendo algum tipo de atividade, pregando, no verso 7. Então, no verso 8 diz: então seguiu um outro anjo. Quer dizer que o trabalho do anjo anterior terminou, se completou. Então, no verso 7, isso diz no verso 7, então no 8 o anjo fala, e no verso 9, e então vem o terceiro anjo, quer dizer, então, o segundo anjo terminou seu trabalho no verso 8. Espero que isso não tenha te distraído. Onde que as palavras do segundo anjo terminou? Em que verso? A do terceiro anjo, quer dizer, qual que é a última voz do terceiro anjo? Algumas pessoas falam 11. Nós não temos uma opinião. Verso 9. 12. Então você tem uma escolha de... Tem 4 escolhas. Se alguém falar 10, a gente tem todos os versos. Verso 9. O terceiro anjo começa a falar com uma grande voz. Ele fala suas palavras no verso 9. Ele continua no verso 10. O mesmo beberá do vinho. Verso 11. Ele continua falando sobre a fumaça do seu tormento. Então, no verso 12, ele diz que essa é a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Será que termina aqui? Ou será que a terceira mensagem angélica vai além? Será que você diria que as palavras do terceiro anjo vai além do verso 7? O terceiro tem que incluir o primeiro e o segundo? Mas as palavras em si, nos versos que descrevem as palavras, são diferentes. Quando o segundo anjo está falando, será que você encontra suas palavras em algum lugar além do verso 8? No capítulo aqui, nesse capítulo onde eu estou falando. É só o verso 8, não é? Você não pode encontrar em nenhum outro verso a voz do segundo anjo. Então eu estou perguntando a mesma coisa sobre o terceiro anjo. Onde que você vê ele terminando de falar?
Então a gente vai parar aqui, porque as pessoas precisam de algum tempo para pensar. Teremos um intervalo e quando voltarmos, eu quero algumas respostas. Me diga aonde que o terceiro anjo para de falar. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos. Nós pedimos e oramos para que o Senhor nos guie, nos proteja no estudo e meditação da sua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender através de uma forma clara como que as profecias funcionam, a relação entre progressão, repetição e ampliação. Algumas coisas estão sendo feitas novas, assim como foram feitas no início, mas outras coisas não podem ser restauradas. Algumas outras coisas são diferentes. Na dispensação no qual nós vivemos, nós sabemos que nós vivemos em corpos pecaminosos, que não são os mesmos como eles eram no início. Nos ajude a entender a significância dessas coisas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.